gostaríamos de compartilhar hoje sobre o seguinte assunto, sobre prosperidade. Este assunto, como a maioria dos assuntos, nós encontramos normalmente dois extremos, duas posições que são, por serem extremadas, são exageradas e são prejudiciais. Então nós vamos tentar ver, à luz da palavra de Deus, qual seria uma posição equilibrada, sábia, prudente, que seria favorável a todos nós, que é o que Deus quer para nós. Tem gente, exagerando esse ponto, a chamada teologia da prosperidade tem levado as pessoas para uma idolatria dos bens. Na verdade, põe as pessoas a serem avarentas. E a palavra de Deus afirma que a avareza é idolatria. Jesus falou que é muito difícil para um rico avarento entrar no reino dos céus, porque ele põe o seu coração nas suas riquezas. Então, seu Deus é o dinheiro. Nesse sentido, é só prejudicial. E aí a gente perde todas as bênçãos que poderia ter, inclusive a salvação. Ninguém pode servir a dois senhores. E aí o que Jesus diz? Tem que servir ou a Deus ou às riquezas. Quando as riquezas se tornam deuses para nós. Então, nesse sentido, é totalmente prejudicial. E a tentativa, uma tendência de muitos de nós, para combater um extremo e ir para outro extremo. E tem muita gente não usufruindo, não gozando dos benefícios, das bênçãos materiais que Deus nos dá. É tolice. É burrice. Não é para ser assim. Deus, quando fez a natureza, o universo, quando Deus fez a terra, quando a gente lê a partir do primeiro capítulo de Gênesis, a gente vê que Deus fez tudo para nós, para o nosso bem. Para que Deus fez as plantas? Para que Deus fez as árvores frutíferas? Plantou o jardim lá, e um pomar. Para quê? Para quem? Para Adão, para Eva e depois para todos nós. Para que Deus fez os animais? O nosso alimento. E Deus fez com fartura. Se houvesse sabedoria verdadeira, se houvesse um espírito genuinamente cristão, de amor a Deus, de submissão a Deus, de seguir Jesus, não precisava ter fome, nem necessitados, nem carentes. Como é que viviam os cristãos na igreja cristã primitiva? Conforme o livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 2 e o capítulo 4, falando sobre a comunidade cristã primitiva. Tinham tudo em comum. E ninguém precisava passar necessidade, privação de coisa alguma. Havia uma comunhão perfeita. Então é esse o sentido. E alguns servos de Deus tiveram muitos bens, muita coisa,
eram muito ricos. E a gente tem uma relação deles, são vários. Um Abraão tinha os bens dele, e de Ló, seu sobrinho, e as ovelhas, e os animais, e as coisas iam aumentando tanto que chegou num ponto que eles tinham que separar. Porque não tinha lugar para eles ficarem juntos. Não tinha tantos animais, tantas coisas, que tinha que um ir para um lado, o outro para o outro. Eram pessoas muito prósperas, também financeiramente, também de riquezas humanas. Sem falar num Salomão, riquíssimo. E mesmo Jó, uma pessoa de muitos bens, certo? E vários outros. Agora, a prosperidade verdadeira, a melhor prosperidade, é aquela prosperidade de amor, prosperidade de fé. A gente devia ser próspero de bondade, de misericórdia, próspero em tudo o que faz, em misericórdia, em alegria, em generosidade. Devemos ser prósperos em tudo. E aí vem também, muitas vezes, a própria prosperidade de bens materiais e de riquezas. Especialmente quando aquele que tem muito sabe administrar bem o muito que tem. Se a gente lê com atenção o capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus, então Jesus vai falando algumas parábolas. A parábola das 10 virgens. Então tinha as 5 prudentes, sábias, e as 5 nécias, tolas. As virgens prudentes foram para a festa, para o encontro, para esperar o noivo. O casamento foi esperar, levando não só a candeia, as lamparinas, mas levou bastante azeite. Para ter como alimentar a chama, e a luz, e o fogo, para esperar a chegada do noivo. E o noivo atrasou. Quando chegou, foi ficando tarde, chegou lá para meia-noite. Todas elas deram um sono tremendo e foram dormir. Só que na hora que gritaram, está chegando o noivo. Aí o azeite das nécias, das tolas lá, já tinha acabado. E elas foram pedir para as prudentes que tinham levado bastante azeite. E ali tinha alimento para clarear. Aí elas disseram, não. Se a gente for dar para vocês, vai acabar de todas nós. Agora não dá mais para repartir. Vocês vão procurar comprar o azeite de vocês por aí. E elas tiveram que ir atrás, só que quando chegaram, já perderam a festa, o melhor da festa. Depois Jesus fala sobre a parábola dos talentos, a distribuição dos talentos. Daquele patrão, daquele homem que tinha empregados, que tinha servos, e ele foi fazer uma viagem, ia demorar e distribuiu talentos. Deu 10, deu 5, foi distribuidor e deu 1. Então, quem recebeu mais, quem recebeu 5, administrou bem. O que recebeu 2 também, o que recebeu 1 enterrou. Mas o interessante é que na distribuição dos talentos, que eram recursos financeiros, foi dito que
a distribuição foi de acordo com a capacidade. Só deve receber mais quem tem capacidade para administrar mais. Seria um desastre, uma calamidade você dar muito para quem não sabe administrar. Vai ser uma confusão. Certo? Quem recebe muito vai prestar conta de muito. Mas não são muitos que têm capacidade para administrar muita coisa. Em vez de ser bênção, vai ser maldição. Eu não fui chamado, por exemplo, para ser administrador de empresa. Provavelmente eu não saia bem. Meu chamado não é para isso. Eu tenho uma convicção do chamado para ser pastor. Minha área é essa. Meu dom é esse. Então eu trabalho na minha área. Isso que tem que ser notado. Agora vamos ver alguns exemplos. E vamos ver um exemplo de uma pessoa que foi muito abençoada por Deus. E que Deus fazia prosperar tudo que ele fazia. Deus era com ele. Porque ele era um servo de Deus. Eu estou me referindo a José, chamado José do Egito. Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 39. Gênesis, capítulo 39. Não vou ler todo o capítulo, mas aqui também tem o seguinte. O José, chamado José do Egito, o José, filho de Jacó, ele, antes de chegar onde chegou, ele passou por vários testes, por várias provas, ralou bastante, enfrentou vários problemas. E muitos dos problemas que ele enfrentou, não é porque ele fez coisas ruins, mas foi por causa do ciúme, e até da inveja, dos irmãos dele, por causa dos sonhos que ele tinha, da visão que ele tinha, e que Deus passava para ele. Quando ele sonhou, e estava lá colhendo trigo, e os feixes, todos se curvavam para o feixe dele. Até que os irmãos falaram: que história é essa? Vai chegar o dia que nós vamos nos curvar a você? Então isso despertou já um ciúme. E quando ele contou a história do sol, da lua, não é? E de estrelas se curvando diante, aí o próprio pai e a mãe e os irmãos ficaram: mas que história é essa? Quer dizer que eu, seu pai, e sua mãe, seus irmãos, todos nós vamos nos curvar diante de você? E foi isso. Mas foi um sonho que ele teve, que se realizou depois, por causa disso. Quando ele foi levar comida para os seus irmãos resolveram, queriam matá-lo, mas depois o mais velho pediu que não fizesse isso, colocaram numa cisterna rota, depois tiraram dali, venderam para o pessoal do Ismael, os ismaelitas, os midianitas, e foi levado para o Egito. Lá ele foi vendido, e eu vou ler um pouquinho sobre essa história. Depois foi preso, porque ele era muito bonito, caiu nas graças da mulher lá, do Potifar, que usou de covardia com ele, e ele foi enfrentando tudo isso. Mas olha o que é que diz aqui, Gênesis 39. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó,
comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso, de porte e de aparência. Foi isso que fez com que a mulher do Potifar colocasse os olhos em José. Aí insistiu para que José se deitasse com ela, tivesse relações sexuais com ela, e José não aceitou. José era uma pessoa tão temente a Deus e também muito fiel a Deus e ao seu Senhor, que o colocou como mordomo, como administrador de tudo ali. Falou para ela: mas menina, eu não vou fazer isso. Não é certo fazer com ninguém, muito menos com você, seu marido, meu patrão, meu senhor. Antes de viajar, entregou a mim tudo por confiança. Agora eu vou fazer isso com você. E ela aproveitou um dia que não tinha ninguém por perto, estava lá só os dois, e falou: vai ser hoje. E agarra no pobrezinho do José, nas vestes dele. Taradinha de tudo a mulher. Aí ele saiu correndo. E ela ficou com as roupas dele nas mãos. E aí fez a covardia toda. Como não conseguiu, foi e disse para os servos que foi José que estava querendo agarrá-la. E a prova estava ali, a roupa dele. E quando o marido chega de viagem, ela fala a mesma história. E ele bota José na cadeia. Então, o servo de Deus, tem muita gente que acha: não, se eu sou servo de Deus, tudo vai dar certo, nada dá errado, e Deus só me abençoa. Então, às vezes, a prosperidade apenas financeira é considerada como bênção de Deus. Nem sempre é. Eu nunca vou ser preso, eu nunca vou enfrentar problemas se eu sou servo de Deus. E José enfrentou aí muito. Só que Deus ia abençoando onde ele ia. E as pessoas iam percebendo que ele era fiel. Então, olha os versículos aqui, a partir do versículo 20. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José,
porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Que irmãozinho próspero. Era em tudo. Onde José botava a mão, Deus abençoava e prosperava. Próspero de bênçãos de Deus. Certo? Agora, quando a pessoa não está servindo a Deus verdadeiramente, acontece o contrário. O salmista, por exemplo, no Salmo 1, mostra essa distinção, essa diferença entre os justos e os ímpios. Os que são servos de Deus, os que não são. Aqueles que são de Deus são felizes, são bem-aventurados. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Os ímpios não são assim. São como a palha que o vento dispersa. Por isso, o que vai acontecer? Os perversos vão o quê? Vão ser destruídos, não prevalecerão. Mas os justos, sim. No dia do juízo, no dia do julgamento, não são os perversos que vão se dar bem, e sim aqueles que forem justos. Certo? A palavra do Senhor tem outras coisas interessantes. Falando sobre essa diferença. A prosperidade, que não tem que ser sempre econômica, financeira, de bens materiais. Nós temos pessoas muito pobres que foram pessoas grandemente abençoadas por Deus. Jesus, quando quis destacar uma oferta, destacou a da viúva pobre. Havia aquela viúva e ela era muito pobre. E havia muita gente rica dando muito. Mas ela deu tão pouquinho em quantidade de dinheiro. 2 moedinhas. Mas Jesus disse que foi a maior oferta. Baseado nisto, neste exemplo, por exemplo, uma das expressões que o pastor Caio gosta de dizer é que qualquer oferta é sempre maior do que qualquer dízimo. Porque é o espírito do contribuinte. Ela deu tudo o que tinha. Deu do seu sustento. Os outros deram da sobra. E aí estava a grande diferença. Qual foi a oferta que Jesus disse que foi a maior? E a melhor? Da viúva pobre. Foi baseado na quantidade? Não. Não, na qualidade, no espírito em contribuir. Certo? Mas aqui, Provérbios capítulo 28, Provérbios 28, 13, capítulo 28, verso 13, diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus. É prosperidade na misericórdia, prosperidade na fé, prosperidade nas bênçãos também. E não só financeira e economicamente. O que encobre as suas transgressões, os seus pecados, os seus erros, jamais prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, esse vai alcançar a misericórdia do Senhor. Ainda nesse mesmo capítulo 28 de Provérbios, o verso 20 diz assim:
O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Verso 25 em diante. O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. As bênçãos materiais, econômicas, financeiras, as posses que Deus nos dá, é para, inclusive, e principalmente, socorrer o necessitado. Ajudar o pobre, o órfão, a viúva. É isso que Deus quer. Não é um espírito egoísta. Lá no texto de Atos que eu estava mencionando, o que é dito lá é que ninguém considerava totalmente sua coisa alguma. Tudo era comum. Então, quando Deus nos dá, inclusive, posses, é para repartir. Vamos ouvir uma palavra de Jesus sobre esse assunto. Porque é a maior autoridade nesse ou em qualquer outro assunto. O que Jesus disse sobre isso? Ele falou várias coisas, mas eu destaquei aqui um texto que Jesus condena a avareza, que é o problema básico daqueles que querem se enriquecer a qualquer custo. Olha, Lucas, Evangelho segundo Lucas, no capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículos 13 a 21. São palavras de Jesus. Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21. Jesus reprova a avareza. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros e reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Olha o egoísmo do cara. Todos os meus produtos, para recolher todos os meus bens, nos meus celeiros, que eu vou fazer enormes para caber tudo para mim. E ele vai lá. Então direi à minha alma, direi a mim mesmo, a minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo
e não é rico para com Deus. Tolice, burrice. Então, olha o egoísmo, o si mesmo, essa avareza, que é idolatria. Isso é totalmente prejudicial, isso é terrível. Agora, a palavra de Deus vai dizendo algumas coisas interessantes. Então, eu gostaria que os irmãos prestassem atenção o que vou mostrar agora. O apóstolo Paulo, foi Jesus que é a maior autoridade, mas como Paulo e outros autores da Bíblia enxergaram o que Jesus enxergou primeiro e falou. O grande problema é a avareza. Por isso que desde o Velho Testamento, lá no livro dos Salmos, o que a gente lê? Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. O avarento faz isso. Porque isso aí, daí nasce todos os males. Essa idolatria, esse amor exagerado ao dinheiro, daí vem todos os males para as pessoas. Não faça isso. Então, na relação de pessoas que não vão para o céu, logo vão ser condenadas ao inferno, em Paulo, fala sobre vários pecados. Mas um pecado que não falta em todas as listas é a avareza. E nem sempre as pessoas notam isso. Então, se a gente vai lá para 1 aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículos 8 a 10. 1 aos Coríntios 6, versos 8 a 10. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Olha a relação dos injustos. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. E há muitos pastores que ficam só nesses efeminados e sodomitas. Esquece a outra lista. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aí está, avarentos. Os avarentos não vão herdar o reino de Deus. Presta atenção nisto. Agora, olha mais. O apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 5, versículo 5. Efésios 5, 5. Paulo diz assim: sabei, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Nenhum avarento vai para o céu. Entenderam? Vamos para Colossenses. Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos, especialmente o versículo 5 e 6. Colossenses 3, versos 5 e 6. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Qual é a natureza terrena? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Na lista do pessoal que não vai para o céu, aparece mais uma vez o quê? A avareza. E os caras ainda ficam avarentos aí, daquele jeito que vocês conhecem. Esse pessoal está enganado.
A avareza ficou tão grande, que aconteceu o seguinte. Mas olha, mais um texto, lá em Hebreus 13. Hebreus 13, verso 5. Hebreus 13, 5. Provavelmente o apóstolo Paulo ainda. Não fala quem é o autor de Hebreus, mas muitos acham que é Paulo. Eu também desconfio. Hebreus 13, verso 5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Não é verdade? Nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? A gente não tem que ser avarento, não, gente. O salmista dizia, fui moço e agora sou velho. Eu nunca vi, jamais eu vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Deus cuida de nós. Deus nos socorre sempre. Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso socorro bem presente nas tribulações. Mas tem muita gente, até os nossos dias, ou talvez principalmente nos nossos dias, são muitos líderes religiosos avarentos. E pregando aí que quanto mais piedoso é a pessoa, mais ele é rico. A riqueza, os bens ficou como sinônimo de fé, de piedade. O que não é verdade. E muitos deles estão pecando o pecado da avareza, da idolatria dos bens. E estão botando muita gente no caminho do inferno. Olha o que Paulo diz a Timóteo. 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 3 a 10. Os falsos mestres e os perigos da riqueza. É o que Paulo fala. Os falsos mestres e os perigos da riqueza. 1 Timóteo 6, 3 a 10. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fruto de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Irmãos, concluindo, duas coisas bem interessantes. Tem exceção. E as boas exceções é que a gente tem que tomar como os bons exemplos. Naquela época havia exceção. E hoje, graças a Deus, tem. Que nós façamos parte das exceções.
de gente que não ponha o dinheiro em primeiro lugar na vida. Queremos fazer parte daqueles que não são avarentos, que não são idólatras das riquezas. Queremos adorar só a Deus. E tudo que Deus nos der, queremos usar realmente para a honra e glória dele, no reino dele. Havia uma igreja, ou algumas igrejas na Macedônia, igrejas muito pobres financeiramente, mas deram um testemunho, um exemplo, inclusive de contribuição, de generosidade que Deus fez prosperar em abundância de bênçãos. Está em 2 Coríntios capítulo 8. 2 Coríntios capítulo 8. Paulo, o apóstolo, mais uma vez. Vamos ler a partir do versículo 1, lendo alguns versículos, provavelmente até o 15. Olha o exemplo desses irmãos, dessa igreja, de algumas igrejas lá na Macedônia, que mandaram uma oferta para os pobres da Judéia. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. Gente, isso que é bonito. Você notar que uma pessoa tem alegria, a alegria que vem do Senhor, é na tribulação. Não perder a alegria na tribulação. Muita prova de tribulação, eles manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Que pobres generosos. Normalmente o pobre é mais fácil ser generoso. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. A boa contribuição não é aquele dízimo forçado, obrigado, um tributo tributado, um imposto sobre a pessoa. É triste, é coisa de fariseu. Mas eles eram voluntários. Eles não queriam ser dispensados na contribuição. Pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Baseado especialmente neste versículo, surgiu o título que o pastor Caio deu ao livro, intitulado Uma Graça que Poucos Desejam. Eles pediram a graça, a chance, a oportunidade de poderem contribuir, porque eles foram dispensados por serem pobres, eles não aceitaram isso de jeito nenhum. Nós queremos participar da graça de contribuir. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiros ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. Esse é o grande segredo da contribuição verdadeira, generosa. Primeiro eles deram as vidas deles. Quem deu a vida para Deus, se a minha vida pertence a Deus, tudo que eu tenho, tudo que eu sou é de Deus. Esse é o grande exemplo. Eles se deram ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. E o que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé, eram prósperos na alegria, na fé, no amor, na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento,
mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Que conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E Deus às vezes usa tantos homens, mulheres, pessoas de Deus, pobres, enriquecendo a muito. Quem vive para o Evangelho e do Evangelho, às vezes através da palavra da verdade, a palavra do amor, a palavra da fé, a palavra da sabedoria, dá orientações, conselhos que ajudam as pessoas em tudo, inclusive a terem abundância de tudo. Então tem gente que, seguindo Jesus, Jesus era rico, dono do universo, criador de tudo. Resolveu ser pobre, para que pela sua pobreza ele enriquecesse a muitos. Que esta lição fique conosco. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto. Completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, esse é o grande segredo, a boa vontade. Se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Deus não exige de nós o que a gente não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Que coisa linda! Que coisa linda! Eu queria terminar com uma poesia. E quando eu acho uma poesia que dá certo no sermão, gente, vocês não imaginam a minha alegria. Mas quando eu lembrei dessa poesia, eu fui pensar, eu vou tentar decorar. Mas não deu também, não decora assim, numa hora não, tenha dó de mim. Mas deu para digitar, eu tirei a cópia, li umas vezes. Eu vou ver se eu leio de forma que todos vocês vão entender. É o reverendo Tiago Rodrigues Rocha, que tem cada poesia linda. Eu já, de vez em quando, falo uma delas aqui. E ele se inspirou no seguinte versículo. Provérbios, capítulo 13, versículo 7. Provérbios 13, 7. Uns se dizem ricos sem terem nada. Outros se dizem pobres, sendo muito ricos. Uns se dizem ricos sem terem nada. Outros se dizem pobres, sendo muito ricos. E ele intitulou a poesia Sou Rico. Tiago Rodrigues Rocha. Dessa riqueza aqui também, eu quero ser. Sou rico. Nunca te julgues pobre, meu amigo. Nem digas a ninguém que não tens nada. Tanta riqueza levas tu contigo. É tanta que não pode ser contada. Por quanto venderias os teus pés? Não há preço que os paguem, tu dirias. Nem mesmo 1 milhão, nem mesmo 10. Pois como sem os pés tu andarias? Por quanto venderias tuas mãos? Por preço algum, pois elas não têm preço. Prefiro ter todos meus membros sãos, pois para o bem-estar deles careço.
quanto desejas pelos teus ouvidos? Nada. Não posso deles desfazer-me. Com eles ouço os cantos mais queridos. Porém, sem eles, eu me sinto inerme, indefeso. E por teus olhos, quanto quererias? Nem o maior tesouro deste mundo. Sem eles serão tristes os meus dias. Com eles, o meu viver é mais fecundo. Como tu vês, amigo, não és pobre, pois tens vida e saúde e a paz dos céus. Tens um tesouro que te torna nobre. És ser humano e filho do bom Deus. Enfermo ou com saúde, rico ou pobre, tens algo de valor incalculável que podes espalhar e talvez sobre. Tu tens em ti riqueza inigualável. Tens a mente que pensa e raciocina, a razão que te faz superior, a inteligência humana que domina, e tens o pensamento criador. Tens a vontade, dom que Deus te deu, o livre-arbítrio, a própria liberdade. O direito de escolha é todo teu. Possuis, portanto, a livre faculdade. Tens emoções, tens sentimento, amigo. Alegria, tristeza, ódio, amor poderão encontrar em ti abrigo, se bom ou mal o teu caráter for. Tens o supremo dom, o dom da vida. É o maior tesouro sob os céus. A riqueza maior e mais querida, doada pela própria mão de Deus. Tu tens do próprio Deus a semelhança, a chancela do sopro divinal, habitação da fé e da esperança. Tens uma alma em ti que é imortal. Dize-me agora, irmão, sinceramente, julgas-te pobre ainda, se possuis um coração, o dom da vida, a mente e a salvação doada por Jesus? Sê, pois, mais grato e dá louvor ao Pai, e levantando o teu olhar aos céus, dize: sou rico, e proclamando vai, rico da graça e do poder de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Vamos nos pôr em pé. Vamos orar. Pai, te agradecemos por essas riquezas que ninguém pode roubar. São riquezas que o Senhor nos deu. São os tesouros do céu, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões podem roubar, podem corroer, podem danificar. Muito obrigado, Senhor, pela fé, pela esperança, pela alegria, pela paz, pelo amor. Muito obrigado pela mente, pela razão, pelo raciocínio. Muito obrigado por tantos dons, tantos talentos, tantas bênçãos que o Senhor nos dá. Que nós saibamos usar tudo isso para o teu louvor, para a tua honra, para a tua glória.
possamos investir a vida que é dom do Senhor, vivendo de modo digno do Teu nome. Ó Pai, ajuda-nos a viver assim, para que sejamos abençoados e sejamos bênçãos nas mãos do Senhor. Nesse sentido, faça prosperar em nós tudo o que fizermos, se é para a Tua glória, para o Teu nome, para a Tua honra. E em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém e amém. Amém.